Gravando. Bom, conselheiros, continuidade à nossa sessão do dia 12 de julho, na parte da tarde. A gente vai puxar agora os processos da sessão da parte da tarde, do dia 13/7, de amanhã, conforme portaria CAF 690. Então, fizemos o 25 e agora iremos para o 26, de relatoria do conselheiro Alexandre, recorrente Macro Holdings Limitada e interessado em Fazenda Nacional. Então, conselheiro Alexandre, quando estiver pronto, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. O processo já se encontra na minha pasta, lá na pasta T. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui por todo o apoio que recebi, né, nos últimos meses, de todos vocês. É uma grande alegria estar de volta aqui à turma, julgando. E agora vamos fazer o teste aqui, de fato, vou ficar falando um pouquinho mais aqui, mas agora já estou 100%. Então, o processo é o item da pauta de número 26, se refere a Macro Holdings Limitadas. É um caso de compensação, a discussão vai acabar envolvendo aí a necessidade ou não de retificação, Então, vou ler aqui brevemente o relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, com fulcro no regimento interno aprovado pelo CARF, contra acórdão 14.01.002.973, proferido pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara dessa sessão, em 18 de outubro de 2018, e o acórdão 14.01.004.032, esse também proferido pela mesma turma em 13 de novembro de 2019, é o acórdão de embargos do acórdão anterior, tá? Por isso que são dois acórdãos. Aqui trago a ementa do caso. Então, no caso concreto, a turma ACO, ela entendeu pela impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado pela recorrente, sem que tenha havido, no mínimo, a retificação por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, DPJ, DECOMP e DCTF. Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial em relação à desnecessidade de retificação de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento do direito creditório. A divergência foi admitida nos seguintes termos, e aqui eu coloco o trecho do despacho de admissibilidade. Então, a gente tem aqui a ementa, o primeiro tópico, desnecessidade de retificação da declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento do direito creditório, a ementa da decisão recorrida, e aqui, até o trecho, fala que, nesse momento, entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado pela recorrente, sem que tenha havido, no mínimo, a retificação por parte dela dos erros materiais existentes nas declarações, não vejo a possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte. Então, aqui é o trecho específico do voto vencedor, né? Depois, temos aqui o acórdão paradigma, nesse caso da Câmara Superior da 3ª Sessão. Então, também trago aqui a ementa dele. Aqui, agora sim, no item 6, as palavras do despacho de admissibilidade. Salvo engano, foi até da nossa conselheira presidente aqui. Então, com relação à primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na ausência de declaração retificadora, não há como reconhecer o crédito pleiteado, o acórdão paradigma apontado entendeu de modo diametralmente oposto que, se a contribuinte não retifica a declaração, nem por isso a compensação deverá ser não homologada. E o segundo tópico diz respeito à possibilidade de retificação de ofício da declaração pela própria administração tributária. Então, também trago aqui o trecho já da decisão recorrida, que acaba abrangendo os pontos 1 e 2 ali, e o acórdão paradigma, aí aqui é um acórdão da 2ª sessão, 24.02.006.879, do ano de 2019, que vai dizer que a existência de erro de preenchimento do PRODECOMP evidenciado após a não homologação, por tal erro, autoriza a autoridade tributária a proceder de ofício à sua retificação. Então, também entendeu-se aqui no despacho de admissibilidade, no sentido de que tem dissenso, que a autoridade poderia, sim, de ofício, retificar a declaração. Então, diante desse sentido, tivemos o despacho de admissibilidade.
No mérito, sustenta a recorrente que o acórdão recorrido expressamente reconheceu a existência do crédito da recorrente a partir dos documentos juntados nos autos e do relatório apresentado pela autoridade fiscal, porém que pese o equívoco de preenchimento das declarações e atentando-se aos ditames do artigo 147 do CTN, o artigo 9º da Instrução Normativa 1110 de 2010, os acórdãos paradigmas bem elucidam que eventual erro não pode ser o entrave para o reconhecimento do crédito do contribuinte. Ainda mais quando, ao exemplo do presente caso, a documentação apresentada comprovou a existência de valor pago a maior. Respeitando-se o princípio da verdade material, a ausência de declaração retificadora não é óbvio para que a autoridade tributária possa aferir corretamente o crédito à disposição do contribuinte, devendo, inclusive, promover de ofício a retificação da respectiva declaração nos termos do parágrafo 2º do artigo 147 do CTN. A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contra-razões, e aqui trago um resumo do que ela sustentou. Então, para fazer jus à compensação, o contribuinte deve observar todos os ditames legais. É óbvio que, no presente caso, verifica-se que o requisito de correlação entre a DCTF e a DECOMP para fins de verificação de existência não foi cumprido, pois o contribuinte não retificou a DCTF. Claro, que é por meio da DCTF que o sujeito passivo declara ao fisco a contribuição devida apurada, e assim somente pode ser considerado incorreto ou indevido o valor recolhido via DARF, conforme lá declarado. Então, não se trataria de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições para a validade da compensação, conforme exige a legislação, e nesse ponto exige a lei, todos os procedimentos devem ser respeitados. Então, o principal aqui argumento tratado não é a não comprovação ou não do erro formal do contribuinte, mas sim o cumprimento dos requisitos para a homologação da compensação. É o relatório no que reputo essencial, presidente. Pode prosseguir. Perfeito. Passando ao voto, o primeiro tópico da admissibilidade, o recurso é tempestivo. Trago aqui o disposto no artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do CARF. O cotejo analítico dos acórdãos paradigmas suscitados vis-à-vis do acórdão recorrido demonstra a divergência indicada. Então, no que tange a divergência número 1, que é a desnecessidade de retificação, nota-se que há divergência jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes chegou a conclusões distintas, uma vez que na decisão recorrida prevaleceu o entendimento de que não há como reconhecer o crédito pleiteado em compensação por ocasião do julgamento do recurso voluntário na ausência de declaração retificadora. Por outro lado, no acórdão apontado, o paradigma, prevaleceu o entendimento que, se o contribuinte não retifica a declaração, nem por isso a compensação não deverá ser não homologada. Também, né, com relação à segunda divergência, eu entendo que há também dissenso jurisprudencial, que, de fato, na decisão recorrida prevaleceu o entendimento pela impossibilidade de se promover a retificação de ofício da declaração, já que tal providência é exclusiva do contribuinte, e ao passo que no acórdão paradigma prevaleceu o entendimento, aqui faltou entendimento, viu? De que a autoridade tributária pode proceder de ofício à retificação da declaração. Então, diante do exposto, entendo que o recurso especial deve ser conhecido, e isso já até no sentido de que foi apontado nas razões da presidente de Câmara em que acaba adotando. Então, aqui é com relação ao conhecimento. Passo ao mérito? Alguém tem alguma ressalva ou quer ver no final? Vamos em frente. Tem? Tem do conhecimento. Edeli e Lívia, pode falar. Eu tenho ressalva na segunda matéria. Não, é porque você falou Edeli e Lívia pode falar. Então a pergunta é se sou eu ou a Lívia. Edeli e depois a Lívia. Eu tenho ressalva na segunda matéria, acho ela desnecessária e o paradigma trata de retificação de DECOMP e não de DCTF. Então, eu negaria segmento, eu conheceria parcialmente, muito embora eu entenda que a primeira divergência é suficiente para solucionar o litígio. Acho que foi um excesso de zelo aqui do sujeito passivo, mas como foi dividido em dois paradigmas, eu tenho até dúvida se o contribuinte aqui dividiu em duas matérias.
né? Porque ele, da forma como ele estrutura, ele demonstra as duas, né? Aparentemente ele só quer complementar a questão de ser de ofício, mas de qualquer forma o segundo paradigma não se prestaria a isso porque foi retificação de decomp, mas assim, para simplificar, eu conheceria parcialmente, tratando como já vem desde a admissibilidade como duas matérias, e aí conheceria parcialmente só a primeira. Conselheira Lívia, pode falar. Essa mesma observação, eu acho que a gente já analisou esse paradigma com essa matéria no 9101-005-105. Aí eu e o Toselli votamos para não conhecer. E acho que ali, naquele caso, não confirmei isso ainda, era só essa matéria, então por isso a gente votou para não conhecer do recurso como um todo, né? Mas eu concordo que aqui, tratando matéria, eu teria ressalva para conhecer dessa segunda também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada do conhecimento, Alexandre? Aí depois... Não, deixa eu só fazer um comentário antes, presidente. Não, de fato, o primeiro tema já acaba, de certa forma, abrangendo o segundo, né? Então, acho que o contribuinte, ele foi quem querer tentar todos os caminhos possíveis ali, né? E nesse segundo eu fiquei com dúvida também, tá? Ainda com essa questão de conhecimento, ainda estou pisando num terreno ainda um pouco árido. Então, de fato, eu também não me incomodo aqui até de mudar o posicionamento, tá? Porque eu entendi o ponto da Ideli, depois a Lívia confirmou. Então, eu mudaria também, sem nenhum problema. Bom, como é que o senhor vota, então, conhecimento, para a gente poder fazer eu gostei do posicionamento que elas levantaram, eu vou propor o não conhecimento desse segundo tema. Não, conhecimento parcial. Conhecimento parcial, não é isso? Isso. Tá. Doutora Ideli, como a senhora vota? Com o relator. Doutora Lívia, como vota conhecimento? Acompanho o relator. Doutor Fernando, como vota conhecimento? Com o relator, presidente. Doutor Toselli, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Matosinho, como vota? Acompanho o relator. Doutor Caio, como vota? Com o relator. Eu também acompanho, apesar de ter assinado o despacho, que realmente ali, para mim, abrangia, era uma situação global. Eu concordo, mas concordo com a ponderação da doutora Ideli, a gente vai evoluindo, né? Então, acompanho o relator, por unanimidade, conhecimento parcial, agora vamos ao mérito. Perfeito. Eu também tinha sido convencido, viu, presidente, até no sentido global, igual você, mas agora que a Ideli pontuou muito bem que são duas declarações distintas, eu fui convencido de uma maneira bem objetiva. Indo ao mérito aqui, no mérito, eu entendo assistir razão à recorrente, conforme manifestações da Receita Federal, não há impedimentos à compensação pelo mero descumprimento de aspecto formal, normalmente a ausência de retificação de obrigações acessórias. Eu trago aqui até os pareceres normativos 8 de 2014 e o 2 de 2015. Aí transcrevo aqui, né, os dispositivos de tais pareceres. Aí coloco ali em seguida a transcrição do parecer 2 de 2015, né, que restou consignado no acórdão recorrido que, dada a análise promovida pelo resultado da diligência fiscal, concluiu-se no sentido de que a recorrente anexou aqui, né, tem um meninho, mas anexou ao seu recurso voluntário documentos suficientes a demonstrar o recolhimento a maior do valor de 65 mil. No entanto, o entendimento foi no sentido da impossibilidade da compensação, dada a existência de erro material representado pelo preenchimento equivocado das suas declarações. Justamente nesse ponto da decisão é que se cogitou a existência de obscuridade. Analisando os documentos do processo, verificou-se que os erros de preenchimentos apontados pelo contribuinte são coincidentes em ambas as suas declarações, DCTF da IPJ, e por consequência na DECOMP, sendo que nenhuma delas for em nenhum momento retificada a providência que o contribuinte solicitou a este colegiado. Agora já minhas palavras, né? Em meu entendimento, portanto,
demonstrada a existência do crédito, não merece prosperar o aspecto formal, razão pela qual entendo deva ser reformado o acórdão recorrido. Ante todo exposto, dou provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Lívia, a senhora quer falar? Então, doutora Edeli, quando estiver pronto. Só vou acompanhar pelas conclusões, porque nesses casos de divergência de DCTF, como é pagamento de RPJ, o contribuinte alega desde o início que a DIPJ já informava o valor correto, né? Nesses casos, eu tenho para mim que a fiscalização, que a autoridade fiscal não poderia fazer a não homologação sem olhar a DIPJ, né? Já temos voto nesse sentido. Então, não é aqui, antes do contribuinte ter a obrigação de retificar a DCTF, a autoridade fiscal tinha a obrigação de olhar a DIPJ, que já evidenciava o indébito utilizado. Isso acompanha pelas conclusões. Ao final, na diligência, né, ficou confirmado que a DIPJ, pela própria DIPJ na diligência, né, se confirmou que o indébito estava demonstrado. Então, essa exigência de retificação do DCTF, ela para mim é minimizada porque houve uma falha anterior da fiscalização de não ter olhado a DIPJ. Então, pelas conclusões, vou tentar fazer dever. Ok, conselheira Lívia, como vota? Com as conclusões da doutora Edeli, a gente votou muito, esse nome não me era estranho, nós votamos, acho que foi uma série de repetitivos, e eu até sugeri súmula com base nisso, que mero erro de preenchimento da declaração não é um impasse insuperável para não homologação da compensação, com esse tipo de redação, que é um assunto que a gente vê muito aqui, mas enfim, a súmula foi rejeitada, não sei porquê, mas é exatamente esse o caso, e eu vou pelas conclusões por essa... Só porque eu iria mais nessa linha do mero erro de preenchimento, não é um óbice insuperável, e havendo crédito confirmado ali, a relatora falou que o crédito está confirmado, isso não é capaz. Mas pela teoria e não pelos pareceres especificamente. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, também vou acompanhar pelas conclusões, né? Uma coisa é o contribuinte dizer, olha, eu cometi um erro e não aponta qual é o erro, não tem uma materialidade ali, pelo menos indicativa. A outra, ele já dizer desde o início, como foi o caso, olha, está na DIPJ o crédito que eu estou pleiteando, isso ser ignorado durante toda a vida do processo ali, ainda mais depois a gente viu confirmado numa diligência que o valor estava correto, tanto que a gente não precisa nem dar um provimento parcial nesse caso, é possível já dar o provimento total. Então, pelas conclusões, presidente. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanho o relator. Conselheiro Caio. Com o relator, sem ressalvas. Eu vou pelas conclusões, pelo caso específico também, assim como a doutora Edeli, doutora Lívia e doutor Fernando. Então, vamos lá. Conhecido parcialmente por unanimidade, dado provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Lívia, Fernando e Andréia. Certo? Matosinho não, né? Matosinho foi com o relator. Tá. São diferentes, né, os fundamentos? O meu fundamento é igual ao do Fernando, que é o caso específico. Agora, a Edeli tem um entendimento que está na DIPJ, a DIPJ é contemporânea, já vale. A Lívia também tem esse entendimento, porque para mim é o caso concreto, esse caso concreto, que teve uma diligência, que confirmou o valor, senão ia dar provimento parcial. O caso aqui é que a relatora afirmou, aqui não teve diligência não, a diligência foi o esse outro aqui, caso. presidente. Aqui a relatora afirmou, o crédito está ali, mas eu não vou dar porque não retificou. É só pela maioria do fundamento, só por isso que eu perguntei. Eu não divirjo do fundamento dele, eu só fiz um reforço de argumento que nesse caso do provimento, a gente dá provimento, né, creio eu, porque ainda, além de tudo, tinha a diligência para confirmar, senão eu daria provimento parcial. É isso, eu estou exatamente alinhada com o Fernando, senão eu daria provimento parcial, exatamente. Para reiniciar, então, analisando... Perfeito. E eu, mesmo se não tivesse a diligência, eu dava provimento. É isso.
Então, Integral, eu e a Lívia. Fernanda estamos nessa linha, e é isso que eu estou perguntando para a senhora, doutora Lívia. A senhora está na linha da doutora Edeli ou está, qual é a linha que a senhora está se posicionando? A doutora Edeli. Tá, então são fundamentos diferentes. Ok, fundamentos diferentes. Então, pelas conclusões. Então, vamos lá. Conhecido parcialmente por unanimidade e no mérito, dar provimento por unanimidade pelas conclusões. Edeli e Lívia por um fundamento. André e Fernando por fundamento distinto. Fernando e André por fundamento distintos. Ok? Então, dever alguém? Não. Eu ouvi? Dever dele. Ouvi mais alguém? Não. Presidente, pode deixar. Pô, véspera do pleno. Eu faço a diferença. Dever Fernando? É, que daí eu deixo consignado também esse detalhe. Dever Fernando, ok. Então, agora vamos para o item 27 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia, embargante titular da unidade da RFB e interessado no Zambonato Construções Limitada e Fazenda Nacional. Quando estiver pronto, está com a palavra, relatora. Tem embargos da unidade preparadora, que ela perguntou, é retorno mesmo para mim ou é retorno para a turma COR? Porque, na verdade, a questão foi analisada já pelas instâncias. Então, vamos ao detalhe. Base de declaração pela DRF de Passo Fundo, contra a causa 9101003696, proferida em agosto de 2018. Reproduz o elemento, então, conhecer do recurso e do mérito da provimento com retorno dos autos da DRF de origem. O delegado questiona a determinação de retorno da de origem, observando que tanto a delegacia da Receita Federal, que emitiu o despacho decisório, como a delegacia de julgamento em Santa Maria, que prolatou a causa de primeira instância, já se manifestaram acerca do mérito do litígio. O presente processo trata de declaração de compensação apresentada em 2004, para compensar crédito de CS lançado de ofício, valores tais, com crédito de pagamento devido ao maior de RPJ, efetuado em 99, no montante de R$30 mil. A DRF de origem havia reconhecido o direito creditório e proposto a homologação. Em posterior revisão de ofício, reverteu a decisão e proferiu o despacho decisório que, preliminarmente, considerou o pedido de restituição prescrito no mérito inexistente o direito creditório. Apesar dela falar da prescrição, ela também analisou o mérito. Interposta a manifestação de conformidade, a DRJ de Santa Maria proferiu decisão adotando as razões de decidido do despacho decisório impugnado. Ela reproduz, basicamente, então, ou seja, preliminar, caducidade do pedido e no mérito inexistente o crédito reivindicado. O recurso voluntário interposto foi julgado pela segunda turma especial da primeira sessão, que negou provimento, limitando-se a confirmar a decadência do direito de pleitear o direito creditório. Aí eu coloco aqui a folha 260 e seguintes do volume 2. Como tem muito volume, está claro aqui onde estão as decisões, né, para caso alguém queira olhar. Após embargo de declaração, a turma proferiu um novo julgamento para confirmar o entendimento manifestado no primeiro julgamento a respeito de que estaria prescrito o direito ao crédito, observado que não houve manifestação daquela turma acerca do mérito da questão. A folha daí. O sujeito passivo, então, interpôs recurso especial admitido e julgado por essa primeira turma da Câmara Superior em 2018. Por unanimidade, decidiu o colegiado afastar a prescrição e devolver os autos à DRF de origem para se pronunciar sobre o mérito do direito creditório e da compensação. A PFN foi cientificada e optou por não interpor recursos. Encaminhados à unidade de origem, então, está aqui os termos dos embargos. A presidente tem o segmento, transcrevo o trecho do despacho e o processo, então, foi redistribuído nessa primeira turma, considerando que o relator original não integra mais o colegiado, é o relatório. Então, passando ao voto, em síntese, a autoridade embargante questiona a determinação de retorno, então, que seria para a DRF, e ela entende que ela já analisou o mérito. Conforme relatado, ao analisar a declaração de compensação, a DRF primeiramente homologou, depois fez uma revisão de ofício, aí transcrevo aqui a ementa da decisão que fala decadência, nos trechos do despacho decisório. Aí a gente vê os trechos que ela fala da decadência e depois ela
não... Aqui sim. No novo despacho decisório proferido em 27 de abril de 2007, a unidade de origem trouxe 2 fundamentos para não homologar a compensação. O fato do pedido ter sido feito extemporaneamente, isso mais 5 anos do suposto pagamento indevido, e 2, o fato da DIPJ retificadora, que demonstraria o crédito, dever ser desconsiderada, eis que a retificação ocorreu após a ciência de tais lançamentos, os quais estavam sendo questionados pelo sujeito passivo no âmbito dos processos administrativos, final 2004-66 e 2004-91. Muito embora a solução do caso já se resolvesse com a decisão acerca do primeiro fundamento, é fato que a DRF se comportou como se ele pudesse ser superado e já avançou na análise do mérito do pedido. A questão é, se a gente vai considerar que isso é uma decisão da DRF, vai ser um obter dictum, já que ela analisou a questão prejudicial, mas mesmo assim passou ao mérito. Em sua manifestação de conformidade, o sujeito passivo sustentou a tempestividade da compensação, pede o sobrestamento do primeiro processo até as decisões dos processos administrativos final 2004-66 e 2004-91, defendendo ainda a invalidade da retificação da DPJ e a existência do direito creditório, alegando por fim a nulidade do novo despacho decisório. O acórdão da DRJ decidiu rejeitar a preliminar de nulidade, manter o despacho decisório de 27 de abril e deferir as solicitações às demais, né, que ele assina. A decisão, cuja análise vai também além da questão da prescrição e contém argumentos acerca da rejeição da DIPJ retificadora, foi assim emendada. Ela coloca então, nulidade, revisão de ofício, retificação. Então, até foi para a emenda o argumento da impossibilidade de retificação. O sujeito passivo, então, apresenta recurso voluntário, contendo as mesmas alegações e realizando os mesmos pedidos da manifestação de inconformidade. Como a decisão da DRJ foi igual, ele também repetiu praticamente o que ele estava pedindo. A turma ordinária do CARF julgou a questão em acordo ao ser emendado. Então, considera apenas o prazo. A turma ordinária, sim, não passou a análise da questão da retificação. A análise do voto condutor desse acordo revela que este inicia com o parágrafo dizendo ser incabível o sobrestamento, depois rejeita a preliminar de nulidade, o fim decide pela prescrição. Aí transcreva aqui o trecho final, só para deixar claro que ele não trata do mérito. Ele, pela primeira vez, não trata da questão da retificação. Como se percebe, ao contrário da decisão da DRF e DJ, foi o CARF que parou a análise na preliminar da prescrição, não tecendo maiores comentários sobre o mérito da compensação, isso é, a validade ou não de retificação da DPJ para fim de demonstração do direito creditário que se pretendeu compensar. O sujeito passivo opôs embargos, pretendendo discutir tais questões, mas esses foram rejeitados pela Acórdão 802.001.085, que ressaltou expressamente que o CARF analisou exclusivamente a preliminar, não tendo passado ao mérito. O sujeito passivo ainda veio, todo mundo analisou o mérito aqui, o CARF não. E os embargos falaram, não, mas nem tinha. Parando na preliminar, eu não preciso, não tenho a obscuridade, contradição em não tratar do mérito. O posto recurso especial, esse foi julgado por essa Câmara Superior, reconhecendo essa tempestividade da compensação, ante a constatação de que o prazo para pleitear a restituição não seria de 5, mas de 10 anos, nos termos da súmula CARF 91. Referido acordo como visto, estabeleceu, porém, como consequência, o retorno à DRF, quando, na verdade, isso é minha posição, deveria ter determinado o retorno à turma COR, eis que tanto a DRF quanto a DRJ, de fato, já analisaram o mérito do pedido rejeitando. No presente processo, apenas a turma ordinária do CARF é que deixou de analisar o mérito, em vista da decisão de questão prejudicial acerca do prazo para realizar a compensação. Não se expôs, orienta meu voto para acolher os presentes embargos com efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à turma COR para que essa, uma vez superada a questão do prazo para pleitear a compensação, passe a análise do mérito do recurso, definindo, dentre outras questões ali trazidas, os impactos da apresentação da DIPJ retificadora contra o direito creditório consubstanciado em DECOMP, quando a retificação é realizada para a inclusão de débitos lançados via auto de infração, que está discutido, então, nesses dois outros processos, 2004-66 e 2004-91. É como voto, presidente. Ok, conselheira Deli. Sim, com o relatório. O direito de defesa vai ser assegurado, né? Não vejo nenhuma dificuldade aí de obter dicto, não. Retorno para a turma COR. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Pozelli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu acompanho, só estou em dúvida se deve ser reconhecido efeito infringente, porque na prática a decisão está mantida, só o colegiado que vai apreciar a sequência que será outra. Eu não sei se é o caso de efeito infringente, assim, só uma observação.
Eu coloquei, porque eu estou mudando o resultado, né? O resultado era retorno a... Mas você não está alterando o mérito da discussão, né? Eu acho que assim, o mérito em si não tem efeito nenhum. Só o colegiado é que vai ser outro para apreciar a sequência da matéria. Não sei. Mas é só também observação. Conselheira Delia. Como nós já tivemos divergência aqui no âmbito do retorno, inclusive votamos para definir qual retorno definiria, eu acho que por essa experiência aí é efeito infringente, sim. É alteração de decisão. Porque pode ter divergência no alcance do retorno e já fizemos votação quanto a isso. Conselheiro Matosinho? Com a relatora? Acompanho. Conselheiro Alexandre? Também acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora sem ressalvas. Eu também acompanho a relatora, então ficaram embargos acolhidos com efeitos infringentes, determinando o retorno à turma com. Ok? Então, conselheiros, vencemos a pauta, já estamos aí adiantado uma sessão e meia praticamente. Vamos amanhã, iniciaremos a nova etapa, já com as sustentações orais do dia, e pode falar, Tozelli. O presidente, eu estou com uma agenda muito ruim só amanhã, que eu tenho um compromisso inadiável que eu precisaria encerrar precisaria que o colegiado concordasse com a minha proposta de encerrar no máximo 6h30. Vamos para a gravação então, conselheiros, que aí conselheiro Fernando, agradeço sua participação, gravando aí esse pedaço da nossa sessão, e peço para encerrar então, boa noite a todos.